dar sequência aqui às nossas apresentações e discussões de artigos e casos. Hoje eu trouxe um artigo publicado recentemente, inclusive o Dr. André ele tinha colocado esse artigo no nosso grupo, mas foi publicado esse mês no Hardlink, com o título Avaliação profilática das veias pulmonares em pacientes com flutter atrial típico e insuficiência cardíaca. Né? Então, um estudo que foi publicado recentemente abordando esse assunto. Então, só introduzindo o assunto, a gente sabe que o flutter, ele é a arritmia flutter típico, né? Ela geralmente coexiste com a fibrilação atrial, em grande maioria dos casos, nem sempre, mas às vezes ele se apresenta de forma espontânea, individual, mas geralmente junto com a fibrilação atrial. Tanto o flutter típico quanto o FA estão associados ao desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Consequentemente, aumenta o risco de mortalidade. E a gente sabe que a ablação de FA em pacientes com insuficiência cardíaca, né, como nos estudos Castor-EF, Castor-HTX, mostraram já que o benefício da ablação é superior às drogas antiarrítmicas desses pacientes. Então, a reinternação por insuficiência cardíaca, ela permanece elevada nos pacientes submetidos à ablação de flutter típico. Então, se o paciente tem um flutter típico, até 48% dos pacientes dentro de um ano vão apresentar uma internação por insuficiência cardíaca mesmo após a ablação do flutter típico. E a gente sabe que nos pacientes com flutter típico sem história de FA, a ocorrência de FA de início recente, após a ablação do istmo, é comum. Varia entre os estudos ali de 48% e 72%. Então, é um número significativo, expressivo, de pacientes que vão apresentar FA. Em pacientes com insuficiência cardíaca, a FA subsequente, ela pode contribuir para as compensações e hospitalizações. Então, a pergunta do estudo é adicionar uma ablação empírica, né? Um isolamento das veias pulmonares de forma profilática, mesmo sem ter o diagnóstico de FA, associada à ablação do istmo, ela vai melhorar os desfechos clínicos duros, né? Então, o desenho do estudo foi um estudo chinês, estudo prospectivo, multicêntrico, controlado e não randomizado. Então, 9 centros chineses foram incluídos pacientes entre 2019 e 2023. Foram excluídos aí 6 pacientes que no acompanhamento do holder apresentaram também FA, um tinha trombo. Então, foram selecionados 81 pacientes, 42 pacientes no grupo isolamento de veias pulmonares mais o istmo, e 39 somente o istmo. Não teve nenhuma perda do paciente no acompanhamento. Então, totalizando 42 para um lado e 39 para o outro. Foram incluídos pacientes entre 18 e 80 anos que tinham um flutter atrial típico encaminhado para ablação. Todos os pacientes estavam em flutter, tá? E durante o procedimento. Ele não podia ter história de FA e também podia ter história de FA no holter de 48 horas que era realizado antes da inclusão. Os pacientes tinham que estar em insuficiência cardíaca, que era diagnosticada pelo NT-proBNP elevado, e os pacientes tinham que estar em classe funcional RIA acima de 2 ou mais. O tratamento é otimizado para IC pelo menos por um mês antes, e eles tinham que ter uma hospitalização por piora da IC no ano anterior. Então, era um diagnóstico de IC clínica. Foram excluídos pacientes com FA no holter, né, ou trombo, insuficiência cardíaca por outras causas infiltrativas, pericardite, miocardite, enfim. Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca prévia, angioplastia ou AVC nos últimos 3 meses, transplantados, cardiopatias congênitas complexas, e doenças tiroidianas não tratadas, doença renal terminal. Então, enfim, era só pacientes, de fato, com flutter típico nesses critérios de inclusão ali citados. Então, os desfechos. Primário, morte era um desfecho combinado ali, por morte por qualquer causa, ou hospitalização por piora da insuficiência cardíaca. Tá? Então, um desfecho combinado ali de morte por qualquer causa ou hospitalização, por IC. E os secundários, eles avaliaram de forma isolada morte, hospitalização, eventos de FA nesse acompanhamento, avaliar a classe funcional dentro de um ano após o procedimento e os eventos adversos relacionados ao procedimento. Então,
quais foram as estratégias da ablação, né? No grupo que foi só o istmo, foram 39 pacientes e foram 5 centros. Uma coisa importante citar é que eles optaram por centros que já faziam essa estratégia. Então, dos 5 centros ali que fizeram só o istmo cavo-tricuspide, se eles tinham um paciente com flutter, eles sempre iam fazer só a ablação do flutter. Já os outros 4 centros que fizeram istmo e às vezes pulmonares de forma profilática, esses centros já, de forma recorrente, já fazia isso em todos os pacientes. Então, eles já estavam acostumados, os centros, a fazer essa estratégia. Então, assim, dos pacientes que fizeram só o istmo, foi feita a avaliação ponto a ponto, o alvo era bloqueio direcional, potência de 30 e 50, todos obtiveram a reversão da arritmia e obtiveram bloqueio direcional. Todos os pacientes do grupo istmo mais veias, todos foram, foi realizado o isolamento das veias pulmonares com sucesso, então, bloqueio de entrada, de saída, potência 30 a 40, força de contato 5 a 30, e o índice de ablação é guiado ali todos foram utilizados carto, então o índice de ablação ali, eles utilizavam 500 na parede anterior, 450 para o teto, 400 para a parede inferior e posterior, tá? O tempo de procedimento aqui, já entrando um pouquinho nos resultados, foi menor, obviamente, nos pacientes que só istmo cavo-tricuspide, em média de 66 minutos, e no grupo istmo mais veias, foi maior, em torno de uma média de 141 minutos. Da mesma forma, a fluoroscopia, no grupo só o istmo, média de 4,9, e no grupo istmo mais veia, 9,6 minutos de fluor. Qual era o manejo de pós-ablação? Então, eles descontinuavam o antiarrítmico imediatamente após a ablação, de todos os grupos. A anticoagulação para flutter era mantida pelo menos um mês, e os outros pacientes, aí, a extensão da carteira do médico assistente. Tratamento da IC conforme as diretrizes vigentes. Se o paciente tivesse recorrências de FA ou TA, nova ablação era recomendada, salvo contraindicação clínica. Segmento 3, 6, 12, 24, 36, 48, até 60 meses, mas a média de acompanhamento foi de 40 meses. Sempre realizando a CG, Holter e a documentação de eventos adversos. Então, os resultados. Aqui é a tabela 1, mostrando, então, as características bem semelhantes entre os grupos, uma média aproximadamente 65 anos, com predominância masculina, que é o que a gente vê nos estudos de FA, uma fração de ejeção média de 52%. Então, assim, não foi uma média de fração de ejeção muito baixa, né? Como eu expliquei antes, o diagnóstico era mais clínico, NT, problema NT e classe funcional. A maioria, então, tinha fração de ejeção maior que 50, né? Se a gente olhar aqui. A classe funcional, a maioria tinha classe funcional 3. E a maioria dos pacientes, então, tinham um NT-proBNP, uma média em torno de 550, 580. E a terapia de ciência cardíaca era semelhante, utilizando ali os remédios para IC. Resultado principal, então, que é um composto combinado de morte por qualquer causa ou utilização por pior da IC. Mostrando, então, que os pacientes que fizeram só o isolamento do istmo cavo-tricuspídeo tiveram um resultado pior. Os pacientes que fizeram o isolamento das veias pulmonares e mais o istmo. Eventos 31 versus 56% no grupo istmo isolado, né, dando uma dimensão de risco relativa aí de 63%, com um P bem significativo. Se a gente for analisar os desfechos secundários, que são os desfechos individuais, né, do desfecho composto, então a gente vai ver que o que puxou esse resultado, obviamente, foi a hospitalização por IC. A gente tem aqui, então, 11 pacientes no grupo veias e istmo, e 19 pacientes no grupo somente istmo. Quando a gente avalia a morte por qualquer causa, não teve diferença entre os grupos. Tiveram duas mortes no grupo
isolamento de veias e istmo, e 3 somente no istmo. Quando a gente avalia a ocorrência de fibrilação atrial, né? Então, era esperado que nesse grupo que fez só o istmo tivesse, de fato, mais FA, e foi o que mostrou. Então, ao longo do acompanhamento, somente 4 pacientes tiveram recorrência, ou tiveram FA, já os pacientes que tinham flutter e fizeram só o istmo, ao longo do acompanhamento, 15 pacientes, que dá em torno de 38,5%. E isso aqui, esses resultados estão mostrados aqui nas tabelas de Kaplan-Meier abaixo, de cada grupo, de cada desfecho, né? Então, a avaliação dos subgrupos mostrou, então, que todos os subgrupos aqui, a maioria puxando para o lado do istmo mais as veias pulmonares. Em relação às complicações, não tiveram complicações graves, né? Teve somente um hematoma inguinal em cada grupo, sem outras complicações relatadas. Em relação a outra análise aqui, é resultado da capacidade funcional em 1 ano. Então, o grupo istmo mais veia teve uma melhora significativa aí da classe funcional, em comparação com o grupo somente istmo, né? Mostrando, então, 73,8% teve uma melhora de pelo menos uma classe funcional, e aqui, em torno de 7,7% no istmo isolado. Então, assim, que é o principal achado desse estudo? Em paciente com flutter típico, insuficiência cardíaca, clínica, enfim, acrescentar o isolamento profilático das veias pulmonares associada à ablação do istmo esteve associada a menor ocorrência de desfecho composto por morte, hospitalização por ADC. A população estudada era de maior risco, todos tinham IC e hospitalização por piora da insuficiência cardíaca no ano anterior. A FA recente após a ablação do flutter típico é frequente e pode contribuir para novas descompensações da insuficiência cardíaca. Então, prevenir a FA por meio de uma ablação empírica poderia ajudar a manter o ritmo sinusal e reduzir eventos relacionados à insuficiência cardíaca. O resultado, então, torna plausível considerar uma estratégia mais ampla que apenas a linha do istmo em pacientes selecionados. Quais foram as limitações? As limitações foi um estudo não randomizado, né? Então, um estudo pequeno, uma amostra pequena, com 81 pacientes. Outra coisa, cada centro adotava uma estratégia específica que deixa a possibilidade de diferença entre os centros de confundimento residual, né? A FA prévia excluída por história, mais outro de 48 horas, ou seja, a FA silenciosa pode ter sido perdida. O segmento com ECG e Holter, às vezes pode ter levado a uma subdetecção de FA sintomática. E a outra limitação, que a maioria apresentava fração preservada, limitando a extrapolação para todos os fenótipos da insuficiência cardíaca. Concluindo, então, a ablação do istmo mais isolamento das veias pulmonares de forma profilática associou-se a menos morte, hospitalização por IC e menos FA. O benefício foi predominante por redução de hospitalização por IC, maior tempo de procedimento, sem aumento evidente de complicações nessa pequena amostra, e são dados geradores de hipótese. Então, antes de indicar uma ablação empírica das veias pulmonares para todo paciente com flutter típico e insuficiência cardíaca, é necessário, então, uma confirmação com um estudo randomizado. Então, te parece, para mim, a impressão que eu fiquei, obviamente, ali que eles já tinham esse número de 50% de hospitalização após uma ablação de istmo, né? Então, se reduzisse alguma coisinha, já dava para tirar alguma conclusão com essa amostra pequena. A única coisa que me parece é que é um grupo muito seleto de pacientes, né? Tem que ser um grupo que internou com um IC, com flutter, e que seriam classe funcional 3, normalmente, ali, né? Pelo grupo, a grande 70% dos pacientes eram classe funcional 3, são pacientes que qualquer coisinha descompensam, né? Então, quando aparece FA, vai acabar descompensando. E ali não fala se a internação tinha que ser por IC, ou o cara podia assim, chegou em FA, fiz uma ablação recente de flutter e o cara acabava internando. Não, mesmo sem estar em IC, ou estava em IC? Eles avaliavam de forma clínica e tinha que ter utilização de diurético e tinha que ter o ProBNP alto.
Então, todos eles foram analisados dessa forma. Clínica, NT-proBNP e uso diurético. Eles foram incluídos nesse contexto. Agora, eu estava dando uma olhada, existem já estudos randomizados que fizeram essa análise, semelhante a esse estudo, eu acho que é o Prevent, FA, só com 282 pacientes, mostrou resultados semelhantes. Só que as diretrizes de FA, ela não encorajam a gente a fazer a avaliação empírica das vezes pulmonares, né? Então, por isso que a gente acaba ainda, se não está... às vezes pode ser que algum grupo já utilize estratégia, sendo o doutor Andrei faz isso ou não? Sempre. O flutter, ele vem do ataque atrial, ou do munifiado. Não existe flutter sem ataque atrial. O que acontece? O paciente que entra em flutter, de novo. Na verdade, o flutter, ele está lá, ele não mostra FA, ele está tentando tá? Mas, na verdade, o que começou o flutter é a mesma coisa que começa a FA, são as rajadas de veia pulmonar. Né? Dos nossos pacientes que acontece no usual, as mesmas rajadas continuam, só que agora não faz mais flutter, vai fazer FA. Então, o flutter, na verdade, mascara, quando ele é contínuo, a presença de um substrato de FA. O flutter é a perpetuação do FA. E como é que Às vezes demora para a aparecer. liberação com o convênio? Porque às vezes eles não... Tive um caso que eu estava dizendo aqui para a Bruna, que eu não tinha documentação de FA, e a Unimed, que era daqui de Florianópolis, eu fiz aqui no Comunal, ela não autorizou. Foi convencional primeiro. Depois, agora, foi o único caso. Todos os outros que eu faço, nunca tive nenhuma contestação. Também não. Até ele vai usar o mapeamento, né? É só fazer. Até porque, se você parar para pensar, só se você fizer a ablação do flutter de forma convencional, que vai ser mais barato para o convênio. Né? Agora, se você fizer o flutter com uma tecnologia que a gente usa complexa, o custo vai ser praticamente quase o mesmo, entendeu? Não tem muito sentido. Eles vão gastar mais, que eles vão fazer em 2 vezes. Isolamento mesmo. Fabrício, dá para voltar a tabela mesmo? Porque ele, na verdade, é um estudo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção praticamente preservada. Porque é muito interessante. Outro dado legal é que o tamanho do ar, 40,3, mais ou menos, aumento leve a moderado, né? Insuficiência cardíaca predominantemente diastólica. Eu só queria saber aí o hipertensão. 76%, o hipertenso com tração de ejeção preservada, que está descompensando pela classe 3, cara. Então, preservada de tirocínio, né? Preservada. Já leva a crer que já tem algum envolvimento que era de esquerda. E o paciente em classe funcional 3, com seriedade de congestões, limitação, deve ter alguma repercussão em área esquerda. Isso aí já é um indicativo para a gente entender. Isso daí é o seguinte: primeiro, a gente sabe já que insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada evolui com insuficiência cardíaca de fato clínica importante, com uma fração relativamente boa, tá? Então, o componente atrial diastólico é muito importante. Né? Então, cada vez mais tem ficado claro que o átrio é um componente importante de insuficiência cardíaca, mesmo quando o ventrículo não está tão ruim. Tá? Então, esse átrio o tempo todo em flutter, com certeza, contribuiu para essa insuficiência cardíaca muito mais grave do que a fração de ejeção pressuporia. Tá? Então, mas o que me chamou a atenção ali, além disso, tá, que eu acho que corrobora a questão do átrio, e outra, né, é a atriopatia, tá? Porque o cara não tem fluoderafia toda, né? Ainda mais com a pulsão ventricular boa, ele tem uma atriopatia. A atriopatia evolui tanto com flutter e depois com a FA, né? Mas o que me chamou a atenção, que aquele slide lá que mostra a evolução da classe funcional, eu esperaria que o paciente, mesmo que tenha feito só o istmo, ele tivesse uma melhora de fração de ejeção mais acentuada. Tá? Tudo bem, não teve, porque teve muita FA que acabou impedindo isso. Né? Mas, mesmo assim, eu acho que os que melhoraram de classe funcional foram muito poucos.
E a gente vê que o paciente que faz a ablação do flutter melhora absurdamente. Até porque o flutter dá mais insuficiência cardíaca que a FA. Cada frequência mais alta. Então, será que teve tanto FA assim, 38%, que justifica os outros que não tiveram FA melhorar? Outra coisa que, para mim, como clínico, né, tem aquele conceito que o flutter típico, a etnia de ato direito, né, ou seja, ali uma percentual maior de flutter atípico, aí, não foi só flutter típico. Né? E eles não fizeram linhas adicionais, tipo, mesmo teto, espinho, chumbo, grau, foi só isolamento das vezes pulmonares mesmo. Eles selecionaram bem o tipo de paciente, né? Eu acho que explicar isso que eu estou falando, o flutter lateral direito não é uma entidade única. Na verdade, o flutter lateral direito é um marcador de atriopatia. E essa atriopatia não é só de atos, é de ambos os atos. Entendeu? Então, quando você tira o flutter, começam a aparecer as outras, que é FA, que é ataque atrial, entendeu? É que o flutter ele se instala e ele mascara o resto. Ele fica lá contínuo o tempo todo. Entendeu? E aí você não consegue ver as outras arritmias. Quando você tira ele, você começa a ver. É 4 e doente, não é só o flutter, não é à toa. Eu tive um paciente agora recente, eu fiz só estratégia de ablação de flutter. Só que o paciente tem tudo para ter tela. Deixei alisado, né? Provavelmente não sabe fazer isso aqui. Deu uma vontade de fazer essa estratégia. Talvez eu mude. Então, os próximos pacientes. Eu estava falando do semana passada. Insuficiência cardíaca que se apresente assim, vocês acham que diante disso aí não é para fazer em todo mundo ainda? Eu faço em todo mundo, né? Com esse estudo, eu acho que. Eu faço, inclusive, o paciente que não está. Eu faço todo mundo. Eu já faço uns 3 anos em todo mundo. Eu faço, inclusive, no cara que não está em insuficiência cardíaca também. Eu não consigo confiar em fazer, tanto que eu já falo, assim, não consigo. Eu falo, se tu não fizer, tu vai voltar aqui em arritmia ou até com AVC. Porque o que acontece? Também não precisa. Tá, mas qual que é a recomendação? Qual que é a recomendação da anticoagulação por flutter pós-ablação? 30 dias. Aí tu tira o anticoagulante. Né? Aí ele enfiar. Então, essa é outra crítica. Eu acho que o paciente com flutter, dado o fato que ele pode ter até 70% da FA, tem que ser Maurício, tem algum dado, uma tabela suplementar ou fala alguma coisa sobre o aumento da frequência cardíaca nesse grupo de veia pulmonar aí, que pode explicar essa melhora da classe funcional tão grande, 73% melhoraram a classe funcional, ou redução de beta-bloqueador, por exemplo? No texto não fala sobre isso. Não tem no texto. Porque esse dado aqui, apesar de ser um dado subjetivo, né, classe funcional e tal, não foi um estudo randomizado, mas é brutal a diferença aqui, mesmo sem ter recorrido em FA, os caras melhoraram, né? Então, acho que deve ter tido um aumento da frequência cardíaca. A minha hipótese, né, é que isso aqui ocorre por um aumento da frequência cardíaca e redução de beta-bloqueador em paciente com Ele fala ali que os benefícios ali da denervação, né? Dos plexos ganglionares ali, que é realizado durante a ablação das veias, ele cita que isso pode ter contribuído para a melhora. Deve ser o fator principal desse desfecho aqui. A hospitalização eu até entendo, porque recorreu menos FA e tal, mas aqui esse negócio de melhorar a classe funcional. Sim. Isso aí, pessoal. Como é que está aí, Chapecó? Certo? É subjetivo, é que nem aquele trabalho que vocês sentiram de melhor de qualidade de vida, mas é um dado, né? Eu, particularmente, vou mudar a minha estratégia. Eu vou começar a fazer isolamento também, pacientes nesse contexto. Vou aderir ao que o doutor Andrei já faz há anos. Eu vou esperar um pouquinho mais sair um trabalho melhor, mas a ideia aqui é boa. Porque a gente não sabe se é pelo isolamento da FA ou se tu botar um marca-passo vai dar a mesma coisa, né? É fácil de rotina para aquele paciente muito frágil, que tem alguma doença, um problema de coagulação, é uma coisa que eu tenho algum receio de entrar de coagular muito, entendeu? Aí só nesse caso eu não faria, mas isso é exceção. Sim. Eu faço em quase todos. O Andrei já utiliza essa técnica, essa conduta já há tempo já. O Clóvis também falou que já faz assim, dessa forma.
O doutor André é um cara à frente do nosso tempo aí. Eles estão na frente. Sou velho, mas eu sou... Ela tem que ter que internou no PC, né? Tem que ser internado no último ano, tem que estar em classe funcional 3 ou 4. Tem 15% dos pacientes, 33% do grupo que fez isolamento de veia estava em classe funcional 4. São doentes bem graves, né? E, além de tudo, é um estudo bem pequenininho, né? Desculpa, deu uma falhada, como é que é? É um estudo bem pequenininho, né? Exato. 35 no grupo aí. Mas foi interessante. Uhum. Isso aí, então. Mas eu acho que ele justifica. Tem que ser feito. O André batia muito nessa tecla lá em Boston por causa do Afera, que se torna tão simples e fácil, tu vai lá, entra, faz a veia, faz o flutter e tá tudo resolvido. Só que o problema é como tu justifica qualquer complicação num paciente desse que nunca teve FA, fica um ponto do ponto de vista judicial, tu justificar qualquer coisa, né? Paciente nunca teve FA com esse tipo de dado ainda. Então, realmente não existe evidência. É a mesma coisa que vacina. Fazer qualquer coisa na medicina profilaticamente... Aí é aspecto jurídico, não é médico. Mas é uma consideração mesmo, acho. Mas provavelmente faz sentido, mas ainda não existe esse estudo. E no infarto, se tu faz um cateterismo e tu trata a lesão culpada e tu vê uma lesão moderada, grave em outro vaso, tu não vai tratar. Tu vai deixar, porque é um tratamento praticamente profilático. Teve um infarto por um vaso e tem uma lesão no outro, mas não tem sintoma. Mas aí... Sim, mas é só volta estudo, eu acho, por mim, porque aquilo que eu estou te falando, que eu já vi ADC em FA pós atuação de fulano, cartão-paciente coagulante. Então é a mesma coisa, só não tem trabalho, talvez, de base, mas é. E olha, a questão. Aliás, é surpreendente não tem esse trabalho. Sim. Tem o dado, tem dois dados que tem. Tem dois dados interessantes nos AIPs. Um deles é que fala de 60% a 70% dos fãs eles vão apresentar FA, me lembro, e o outro é disfunção sinusal também, né? E ele questiona isso se tu seria interessante tu anticoagular profilaticamente. Não tem dados que comprovem que deveria anticoagular profilaticamente esses pacientes de disfunção sinusal ou manter a anticoagulação do planta após a. Mas são dois fatores de risco muito importantes, né? É uma disfunção de hábitos, né? Agora, é aquela história também do paciente que você pega no marca-passo fazendo episódios de arritmia de curta duração e que você não tem elementos saindo de temperatura para te Tive uma vez que agora com 3 horas de FA. Um paciente, 3 horas de A FA. literatura fala que você tem o benefício não justifica. Exato. E o cara ficou com sequela. Se tu pega o paciente com teve um chato quase que sim. Não, nem fez ablação, não fez ablação, não fica anticoagulado. Não, isso sim. Tu tem razão. Hoje tu tem razão em alguma coisa. Nós temos que vamos mudar até o voto aí. Cara, eu fiz uma. Sexta-feira agora eu vou fazer o review desse cara. 2 anos atrás, eu fiz a ablação, o cara estava em flanta contínuo. Mas a classe funcional pouco, cara. Dentista, o cara tem uns 50 anos. Só fecha ali porque fechou o. E aí, Fechou cara, o. se pudesse. A gente fica falando e a Gemini faz uma ata depois. Fecha no telefonezinho. Aí. Pessoal, vamos encerrar aqui, tá? Um abraço. O pessoal